Ele acordou e descobriu que foi transportado para um outro mundo juntamente com a sua casa. Agora, ele tem uma belíssima vizinha para lhe fazer companhia, mas ela é um tanto quanto diferenciada das demais. E para boa sorte do prota, ela também está disposta a se casar. Disposta não, desesperada para se casar. E ainda belas damas passavam pela casa do protagonista a todo tempo. Uma até mesmo se reunia na casa dele para jogar um CSzinho do bom. Também peço humildemente para você, cara, que ainda não tá inscrito, pra tá fortalecendo. E caso venha gostar e quiser uma continuação, deixa aí nos comentários e mete aquela bala no like. Agora, bora pro vídeo. Ryu era um fracassado que vivia uma vida comum e rotineira. Certo dia, ao acordar em sua casa, ele olhou pela janela e ficou atônito ao perceber que tudo ao seu redor havia mudado drasticamente. Em vez de shoppings e lojas, ele se viu cercado por uma densa floresta sem nenhum edifício à vista. Desconectado, ele não sabia entender para onde tudo havia desaparecido e por que havia apenas árvores e montanhas ao seu redor. Supôs então que, por razões desconhecidas, ele fora transportado para um mundo paralelo. Ainda perplexo, o prota sentou-se à mesa e começou a refletir sobre o que deveria fazer a seguir. Apesar de desenhar manhwas também, ele não via como poderia enviar o seu trabalho nesse novo mundo. Após uma hora de contemplação e reflexão, ele decidiu explorar melhor o local onde havia acabado. Ele montou em sua scooter e dirigiu pela floresta, onde parecia não haver nada vivo além de plantas. Depois de percorrer bons metros, o protagonista encontrou um riacho e seguiu ao longo dele enquanto a neblina ao redor se adensava. Em determinado ponto, ele chegou a um pequeno lago onde uma jovem estava banhando. A beleza da garota chamou a atenção do prota, que ficou intrigado com sua presença naquele lugar estranho. A jovem também notou o prota e perguntou quem ele era, o que é que ele estava fazendo ali, suspeitando de uma possível armadilha. Desconfiado, o protagonista ligou a sua motinha e fugiu na direção oposta da floresta dentro. A jovem, por sua vez, ficou indignada por seus encantos não terem surtido efeito no rapaz. Decidida a conversar com o prota, ela começou a se mover pelas árvores como uma rede, dando uma de Homem-Aranha. O prota ficou perplexo e perguntou se ela realmente era descendente de um super-herói, mas a jovem ignorou a pergunta e continuou se movendo rapidamente na intenção de alcançá-lo. Confuso e assustado, o protagonista tentava entender o que estava rolando e por que estava sendo perseguido, e precisava chegar ao único lugar seguro que conhecia, sua casa. No entanto, a sua moto era muito lerda. Em um momento de desespero, ele começou a pressionar todos os botões da scooter, acreditando ingenuamente que poderia acelerar. De repente, a moto se transformou em uma enorme motocicleta futurista, e o prota ficou até surpreso com a transformação, enquanto o cavalo de ferro avançava a toda velocidade. No lago, crocodilos velozes nadavam e se preparavam para atacá-lo, mas a motocicleta era tão rápida que os atropelou como se fossem meros obstáculos. O prota até teve dificuldades para evitar as numerosas árvores na floresta e não sabia como parar a motocicleta, mas estava maravilhado com a velocidade da sua moto. Chegando em casa, ele começou a ponderar sobre o que é que poderia fazer a seguir. Foi então que ele recebeu e percebeu uma enorme pedra voando em sua direção, e horrorizado, correu para escapar. Ao dirigir para o território de sua casa, a jovem que o perseguiu ameaçava, exortando ele para não ser covarde e não fugir. Porém, ela colidiu com uma barreira protetora invisível que impediu de entrar no pátio, e o prota percebeu a vantagem de estar em casa, observando o estranho perplexo. A jovem notou as armadilhas ao redor do prédio, mas não conseguiu atravessar o campo de proteção. Sem entender que tipo de magia o prota havia usado, ela tentava, em vão, ultrapassar a barreira. Finalmente, ela conseguiu cruzar a barreira, mas ainda assim não pôde entrar. Ela se aproximou de sua irmã, cuja armadura era evidente, e sugeriu que ela procurasse outro homem rico. Contudo, Shi recusou categoricamente, declarando que não se tratava mais de dinheiro, mas sim de sua dignidade. Durante todo esse tempo, Ryu observava a situação com um sorriso no rosto, o que irritava a jovem estranha. Ele então se afastou calmamente e retornou para casa, sentindo-se sortudo por ter sobrevivido aos eventos recentes. Ao chegar em casa, o prota ainda estava perplexo com a forma como tudo funcionava, especialmente sem eletricidade. No entanto, os aparelhos eletrônicos como o frigorífico, a geladeira e o laptop e as lâmpadas estavam funcionando. Ele concluiu que tudo isso só poderia acontecer se houvesse um gerador oculto em algum lugar desse mundo. Observou então as linhas de energia que corriam pelas paredes, e ao tocar em um dos fios brilhantes foi subitamente eletrocutado. As janelas se abriram de repente, liberando um fluxo de energia que o deixou no epicentro de um fenômeno inexplicável. Toda a casa parecia ter se transformado em um transmissor, gerando eletricidade de uma forma infinita. Ao abrir os armários da cozinha, o prota notou que os pratos estavam eletrificados, e ele percebeu que se fosse realmente a situação, ele estaria muito seguro, pois ninguém poderia tentar invadir a sua casa, ou caso ao contrário, viraria o Super Choque. Assim, ele se deitou e começou a jogar em seu console portátil, enquanto Shi, furiosa, continuava tentando em vão romper a barreira mágica. Após algum tempo, a curiosidade do protagonista o fez sair para o quintal, e ele disse a Shi que ela não poderia seduzi-lo, o que deixou ela ainda mais irritada. Nesse momento, uma luz brilhante iluminou o protagonista, que nem entendeu o que estava rolando. Fios de energia voaram de Ryu, cruzando a barreira mágica e cobrindo todo o campo de proteção com as teias de aranha. Shi então declarou que, embora não pudesse alcançar o prota, ele também não conseguiria sair mais. Ryu, intrigado, perguntou por que ela estava tão incomodada com a sua presença, ao qual a garota disse que ele havia arruinado a sua vida e que esperaria até que ele saísse. Ryu perguntou se ela havia nascido entre agosto e setembro, ao que Shi respondeu afirmativamente, perguntando por que ele queria saber. O prota insinuou que ela devia ser de um signo específico, o que deixou ela ainda mais irritada. Mas também, né? O prota começou a se gabar de como os meninos corriam atrás dela em massa. Nesse momento, vozes
vozes ao longe começaram a ser ouvidas, ordenando que cercassem a guarita da aranha. Tanto Ryu quanto Shi ficaram confusos até que avistaram uma manada de touros se aproximando, presumindo que eles vieram buscar Shi em relação ao futuro casamento. Um dos touros cumprimentou gentilmente a jovem e pediu que ela acompanhasse o rei para a cerimônia de casamento. Shi, indignada, perguntou se eles eram aqueles touros estúpidos, ao que o líder respondeu afirmativamente, explicando que vieram por ordem de seu rei para levá-la ao evento. Shi recusou veemente, declarando que nunca se casaria com o governante daqueles, mas o touro então ordenou aos seus subordinados que a agarrassem imediatamente, alegando que o rei era bonito e rico e que ela não deveria ser tão irracível. Shi dispersou todos com um único movimento rápido, dizendo que estavam tentando forçá-la a se casar, e autodenominou-se um demônio. Ela fixou seu olhar ameaçador no líder dos touros, fechando as palmas das mãos e explodindo em chamas. Os animais, sem saber o que esperar, observaram enquanto Shi girava suas espadas idênticas. Ela então desafiou os touros a enfrentarem as consequências de suas ações precipitadas, enquanto as lâminas brilhavam em suas mãos. Lançando-se imediatamente na batalha, a garota enfrentou ferozmente os seus inimigos malignos, destruindo um exército inteirinho de demônios míopes. Os touros, testemunhando essa demonstração de força, hesitaram, mas continuaram a lutar sob as ordens de seu líder. Os animais obedientes correram incansavelmente para a batalha, onde Shi, com a ajuda de sua rede e de suas duas espadas, não lhes deu nenhuma chance de sucesso. Após algum tempo, Shi conseguiu aniquilar totalmente o exército de demônios, e o líder dos touros olhou para os seus irmãos feridos e indefesos, chamando eles de estúpidos, lançando um olhar ameaçador para a garota. Ele declarou que agora ela veria como se comportava um verdadeiro guerreiro, e Shi até tentou provocá-lo, mas descobriu que havia perdido sua rede. Ela foi capturada e, por mais que tentasse, não conseguia resistir aos touros. Nesse momento, vários de seus alunos correram em suas direções. Com um cúmplice e em segundo, amarraram Shi e tocaram um coco festivo em sua cabeça. Então o touro arrastou. As meninas tentaram resgatar a sua irmã, porém não conseguiram derrotar o enorme touro bruto. Elas começaram a morder as pernas e os braços da pista para tentar parar o touro, mas o animal simplesmente afastou as crianças indefesas e levou Shi consigo. O prota, satisfeito, observava o que estava acontecendo pela janela. Embora soubesse que a garota estava em perigo, ele ainda se ressentia de como o líder tentaria matá-lo. Nesse momento, o líder dos touros notou o protagonista e ordenou que os seus capangas levassem diante do rei também imediatamente. E os touros correram para atacar o jovem, mas foram impedidos pela barreira mágica que ainda estava ativa. O líder, furioso, tentou em vão romper o campo protetor por vários minutos, e o prota, com um breve sorriso no rosto, observava os esforços inúteis do touro. Subitamente, o líder dos demônios declarou que não poderia deixar o prota vivo para não desonrar a honra de seu rei. Ele ordenou que seus soldados matassem o jovem, e após mais alguns minutos de esforço, os lutadores estavam literalmente exaustos. O líder furioso pediu que a barreira fosse derrubada, o que levantou a aumentar o seu tamanho e adquirir cascos poderosos em vez de braços. Ele correu para destruir a barreira protetora, mas mesmo com seu poder aumentado, não conseguiu atravessá-la, e Ryu, com um movimento rápido, desconectou o maço de seu laptop e o jogou no demônio irreprimível. O dispositivo transformou-se em uma cobra, um recipiente de energia infinita que se lançou sobre o touro. O líder ficou furioso e correu em direção à cobra. Antes da colisão, uma luz brilhante cegou a besta, criando um vórtice ao seu redor, como se ele estivesse tentando confundi-lo. E após alguns segundos, a cobra atacou o touro e o amarrou. O animal atordoado ordenou que os seus seguidores não ficassem parados, mas matassem o protagonista de imediato. Ryu correu para o teclado e lançou na multidão de touros armados, e os botões começaram a se separar e cair sobre os animais como meteoritos demoníacos. Em um ataque de raiva, os demônios declararam que matariam o protagonista quando o capturassem. Em resposta, ele trouxe um monitor pronto para usá-lo no confronto. Bom, deveria ser uma bomba isso daí, né? No entanto, os animais tomaram a única decisão correta e rapidamente abandonaram o local, declarando que o seu rei viria buscar o prota. Eles esqueceram de levar Shi, que foi imediatamente libertada por suas alunas. As meninas correram para soltar a garota e, depois de desamarrá-las, começaram a perguntar se ela estava bem. A irmã mais velha estava inconsciente, sem poder responder, e as garotas pediram que levassem para casa e derramassem água morna sobre ela. Se isso não ajudasse, recomendou usar um óleo mágico, e as irmãs agradeceram pela ajuda e começaram a arrastar Shi para o seu covil. Elas notaram que era extremamente difícil movê-la, ainda mais quando começou a nevar e o vento aumentou. O jovem protagonista, depois de refletir, decidiu ajudar as garotas, e ele abrigou Shi e correu para fora, oferecendo-se para ajudar a levar para casa. Colocou a aranha nas costas enquanto as meninas perguntavam por que Shi não acordava. Ele explicou que ela estava inconsciente, mas que se não despertasse logo, precisariam fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. A irmã, sem saber como fazer isso, pediu para que ele explicasse. Enquanto isso, as garotas começaram a se revezar, chamando pelo nome Shen, Huan, Lu, Sen e Lancons. Alguns minutos depois, chegaram a uma caverna e entraram apressadamente, e as irmãs mostraram onde colocar Shi, e se comportaram de maneira bastante hospitaleira. Ryu perguntou se os bichos não viviam apenas matando e roubando, e elas responderam que estavam acostumadas com isso, mas agora havia poucos viajantes ricos, portanto pouca comida também. Como sinal de gratidão, deram ao protagonista um pedaço de bacon, embora ele notasse que a carne estava pra lá de passada. As irmãs disseram que queriam comer e ele, sentindo pena, correu para casa para buscar alimentos, pedindo que esperasse um minutinho. As crianças pensaram que ele não voltaria e ficaram assustadas, contudo, o prota retornou a tempo carregando uma mochila cheia de provisões. As garotas
garotas estavam ansiosas pelo que ele traria, e o Prota começou a esvaziar a mochila, revelando um aquecedor, uma lâmpada, cobertores e muito, mas muito alimento mesmo. Ele também trouxe uma boneca da Barbie, especialmente para as mais novas, e a entregou, lembrando-se de que queria dar aquele brinquedo para sua nova amiga. Uma das meninas agradeceu pela preocupação e chamou a boneca de irmã mais velha, enquanto a outra tentou mordê-la pensando que era uma comida. Nesse momento, Chi despertou repentinamente, ainda desorientada. Ela percebeu a presença do Prota em um impulso, o atacou com reclamações. As irmãs correram para explicar que ele não era um inimigo, mas sim um aliado, pois havia ajudado. Olhando ao redor, Chi viu os acessórios e provisões trazidos pelo Prota, percebendo que ele realmente se preocupava com ela e as suas irmãzinhas. Chi se aproximou do jovem e fez uma reverência profunda, agradecendo pela ajuda, ao que o Prota preparou muita comida, oferecendo um lanche. As irmãs atacaram a mesa e em segundos devoraram tudo. Quando a comida acabou, uma das crianças começou a chorar. Ryu acalmou a criança e trouxe mais provisões de sua mochila, criando um ambiente aconchegante e familiar. Enquanto todos estavam jantando, o Prota queria perguntar à garota sobre o lugar onde estava, mas foi interrompido pela irmã mais nova, que revelou que Chi vinha das montanhas de Daomeni e gostava de atacar homens ricos. A irmã mais velha rapidamente mandou ela calar-se e disse a Ryu que ele poderia fazer perguntas sobre o local onde estava. Ele perguntou quem era o Rei Touro que enviara seus capanga atrás dela, e as crianças mais uma vez se apresentaram, respondendo um uníssono que ele era o Rei dos Demônios. O jovem ficou surpreso e Chi, nada menos surpresa, sugeriu que o conhecia, afirmando que já tinha ouvido falar desses monstros de vestes amarelas e o templo de Lanhuo. A aranha aconselhou de maneira muito convincente a manter distância deles, e curioso, o Prota perguntou como se chamava aquele lugar. As meninas responderam novamente em uníssono que era a Caverna de Seda. Ryu olhou para ele de uma forma ambígua e gentilmente agarrou seu ombro, aconselhando-o a não confundir o sacerdote com os senhores no corpo com o seu aliado. Depois de um certo tempo, todos decidiram escalar juntos o Monte Donmin para ver como eram feitos os bolinhos de arroz. Perguntaram se eles estavam planejando roubá-los e a garota explicou que estava acontecendo o Festival do Rumble, onde qualquer um que encontrasse uma bola de massa com ovo poderia pedir um favor. Chi observava enquanto todos misturavam as bolas de massa e de repente foram jogados no ar, e os animais correram imediatamente para pegar os produtos na esperança de encontrar um bolinho com ovo, mas ninguém teve sorte. Para acalmar a situação, ele pediu a todos que se acalmassem e disse que não se casaria com nenhum deles. Uma das irmãs de Chi correu até o protagonista e lhe entregou um bolinho. O jovem olhou desconfiado, mas aceitou e jogou de lado, caindo diretamente na aranha, colocando uma posição estranha. Os animais instantaneamente perseguiram a aranha para pegar os bolinhos e o Prota percebeu que precisava de ajuda e rapidamente montou em seu poderoso cavalo de ferro. Mais tarde ele montou na motocicleta e a levou em uma direção desconhecida longe dos animais. Enlouquecido, um dos animais exigiu que o jovem devolvesse a bola de massa e a garota, mas Ryu já havia desaparecido. Mais tarde descobriram que um tal de Shen não havia colocado ovos em nenhuma das almôndegas porque simplesmente não gostava deles. Como consequência, o Prota nunca encontrou um ovo dentro da bola de massa, o que foi bastante decepcionante. E à noite, o jovem se perguntou se tinha cruzado a linha. De agora em diante ele não tinha amigos ou internet, e nesse caso pensou se era bom ser órfão porque ninguém se importaria. Ryu simplesmente falou anteriormente sobre o mundo de Shi, onde na terra de Kumbu, os bichos lutavam entre si pelo direito de se tornarem governantes dos territórios do sul. Havia o templo de Lanhuo com um monstro antigo e garotas fantasma, e o rei dos touros que morava no Monte Shui. A menina não era tímida e se adaptou ao álcool enquanto falava sobre o continente predador, o clã da montanha, a caverna do urso branco e o reino do dragão, e sobre o submundo e a seita da espada Suan. Ryu percebeu que o conflito entre os imortais e o inferno era inevitável, exceto pelo reino dos três céus, onde todos viviam. Depois disso, Chi correu para costurar a roupa para sua irmã, enquanto o menino assimilava a informação que recebera. Ryu não sabia se era adequado para um mundo cheio de violência e caçadores de tesouros. Depois de um tempo, Chi voltou cansada após esgotar toda a rede de seda. O jovem perguntou se ela sempre viveu ali com suas irmãs, ao que a mesma responde que sempre fora assim e um dia ela sonhou com uma garota que chamou de mãe, dizendo que era o destino desde que encontrara essas garotas na caverna, e Ryu se virou perguntando o que o rosto do personagem revelava. A diretora enxugou as lágrimas e disse que estava tudo bem, e a aranha decidiu descobrir se tive um sonho e literalmente congelou pensativo. Depois disso, falou com bastante certeza que um homem que sonhar deve se divertir e aproveitar a sua vida enquanto estiver no Monte Daomei. E Chi, por sua vez, queria assumir o controle da loja onde o jovem vendia pólvora. Ele mergulhou novamente em seus pensamentos e caminhou até a borda da montanha, onde a garota perguntou o que ele estava sonhando. A garota respondeu que queria mais tolos ricos para poder sustentar e cuidar de suas irmãs. Mais tarde, o Prota também admitiu que sonhava encontrar a pessoa certa, casar-se e começar uma família com pessoa normal. Em resposta, Shiryu dizendo que ninguém se casaria com ele. No caminho de voltar para casa, o Prota entendeu perfeitamente que não poderia aproveitar a vida tão facilmente porque o Monte Dom era extremamente perigoso. Quando monstros apareciam, era uma questão de tempo até precisarem se defender. Isso significava que ele precisaria encontrar algo para proteger. Mesmo itens como eletrodomésticos eram úteis para a defesa. No entanto, ao entrar em sua casa, ele descobriu que havia menos energia que os navios precisavam dela. Assim, percebeu também que precisava encontrar outra fonte da energia, pois era consumida muito rapidamente. No dia seguinte, o protagonista correu para a caverna com seu recém-construído vizinho e lhe deu uma bolsa de higiene, pedindo conselhos sobre como obter rapidamente uma energia espiritual. Chi aconselhou-o a roubar pedras da alma de alguém ou comprá-las de demônios na cidade e que elas e suas irmãs visitavam frequentemente, convidando o Prota a se juntar a elas, e o jovem concordou. A aranha notou a grande mochila nas costas de Ryu e ele disse que
caberiam 2 refrigeradores ali. Então subiram na poderosa motocicleta e foram para a cidade. A motocicleta flutuava no ar ganhando enorme velocidade a ponto das roupas da garota começarem a voar, e ela pediu para o Prota diminuir a velocidade. Depois de um tempo, Rio perguntou onde ficava a cidade e ela respondeu que estava bem na frente deles. Elas se aproximaram e o protagonista ficou surpreso ao ver que a cidade parecia mais um mercado normal, pois, além de barracas dos comerciantes, não havia praticamente nada ali, notando também que os bichos não cultivavam e se contentavam com tão pouco. As irmãs trouxeram tapetes e lustres começando a se arrumar, e o jovem não entendeu o que estava rolando e perguntou. Uma garotinha olhando para ele, sorridente e docemente, disse que haveria uma reencarnação. De repente apareceu um caixão e todos se ajoelharam, começando a chorar, oferecendo-se para comprar a viúva a 6 meninas por várias centenas para arrecadar dinheiro para o funeral. Rio perguntou se podiam ganhar dinheiro assim e ela respondeu que apenas os viajantes poderiam ser enganados, pois os outros já conheciam o truque. Naquele momento, os bichos se aproximaram deles e pediram para comprar 50 pedras espirituais. A aranha imediatamente ficou irritada, notando que claramente não era o seu dia, pois não havia lucros ali. Rio tentou acalmar a garota, dizendo que ainda receberia as pedras no próximo ano. Foi então que um enorme bicho voou da água como uma tartaruga gigante, parecendo diante de uma multidão surpresa. Rio também não entendeu o que o monstro estava esperando para ficar rico, mas os outros bichos tentaram resistir a ele, e Shi rapidamente interveio a situação. A tartaruga eliminou um dos inimigos, afirmando que havia avistado o espadachim na montanha com a intenção de capturar Dong Min com a ajuda das raposas. Todos começaram a se perguntar a ele sobre o nível de cultivo desse monstro, e a tartaruga, presumindo que o espadachim fosse do reino mortal, explicou que embora todos os bichos estivessem divididos em diferentes níveis de graduação, o cara provavelmente era o mais forte de todos os monstros. A tartaruga notou o desespero dos outros, especialmente porque Shi tinha o maior cultivo entre eles. Ela também mencionou que o padre era muito rico e havia gasto 5 pedras em Shi. As raposas imediatamente convocaram todos para encontrá-lo e matá-lo, adicionando que deviam 80% do saque e o resto de 20% ficaria com eles. O protagonista perplexo perguntou o que deveria fazer para ajudar as irmãzinhas, e trouxe o seu irmão mais velho, dando a ele uma vara de madeira como arma. Eles avançaram mais profundamente na floresta, movendo-se com mais cautela, como se estivessem sentindo que alguém estava se aproximando. Logo ouviram cavalos galopando ao longe e Shi imediatamente pulou em uma árvore, alertando a todos para se prepararem para um ataque surpresa. A tartaruga percebeu que a carruagem que o cultivador viajava pertencia à oficina celestial. Este era o Lorde Demônio de um Olho, que vinha buscar a ordem da adoração para expandir as fronteiras, como declarou orgulhosamente. Os monstros ficaram alarmados e perguntaram o que ele pretendia fazer ali, mas o senhor exortou-os a serem obedientes e aproximou-os de um deles. Mas a bela garota se virou pedindo que ele parasse de se comportar daquela maneira. Ryu nem podia imaginar que logo conheceria aquele de quem a tartaruga havia falado recentemente, notando também que o cultivador parecia ter cerca de 800 libras. Shi pediu para não ter medo do senhor, e a garota confiante correu em direção ao bicho, mas ele a agarrou pela perna pedindo que ela não fugisse. Perguntou se realmente queria roubar, e Hier claramente disse que o senhor pretendia capturar o Monte Dong Min, portanto precisava morrer. O prota percebeu que inicialmente precisava cozinhar algumas galinhas e a aranha trocou olhares com a tartaruga, então fez uma pergunta ruim. A fera hesitou como se não soubesse como responder, pesquisando as suas coisas, mostrou uma sacola com galinhas amarradas. Shi virou-se para os combatentes e ordenou que atacassem o senhor arrogante, e todos correram instantaneamente em direção ao bicho. O senhor, de sorrisinho de lado, convidou eles a se tornarem seus irmãos. Em resposta, a aranha se lançou em uma montanha de teia sobre eles, limitando todas as suas ações. Os bichos restantes correram para cercar o monstro, pegando ele de surpresa, e as irmãs de Shi notaram que o seu irmão mais velho havia avisado sobre o encontro com aquele monstro. Todos os bichos queriam destruir o senhor enquanto ele dava ordens, e pedia a alguns que impressionassem com as táticas específicas. Outros foram convidados a usar magia de cura para restaurar a saúde de guerreiros, e parecia até um jogo de computador. O senhor estava claramente em desvantagem, pois todos os animais atacaram severamente. Cada segundo se tornava mais doloroso para ele, e, em um determinado momento, os animais conseguiram derrotar o indefeso senhor. O bicho, por sua vez, não conseguiu mais se levantar e caiu de joelhos, e o chão abaixo dele literalmente explodiu em fissuras. De repente, um dos golpes o atingiu na cabeça, fazendo com que o seu ketchup escorresse por todo o seu rosto. O monstro, agora enfurecido, gritou alto, forçando eles a tomar medidas extremas, e alguns animais, temendo o que estava por vir, recuaram diante da fúria do bicho. Eles começaram a se dispersar em diferentes direções, e Here os alertou sobre a técnica secreta daquele bicho, exortando-os a ficarem atentos. Nesse momento, a aranha atacou de novo, mas o senhor inesperadamente revelou seu torso com uma luz brilhante que literalmente cegou os animais ao redor. Havia dezenas de olhos em seu corpo e ninguém conseguia entender o que estava rolando, e as irmãs fecharam os olhos com medo. O prota jogou um saco de galinhas para o senhor, exortando os animais a não recuarem, e o bicho ficou perplexo, e Shi instantaneamente lançou outro lote de redes. O monstro atônito perguntou ao jovem como ele havia descoberto sua fraqueza, mas as irmãs responderam em vez do irmão mais velho, dizendo que não importava, pois o senhor morreria de qualquer forma. Os bichos começaram a atacar habilmente, mas o cultivador usou ativamente as suas habilidades para enfrentá-los, e decidiram atacá-lo simultaneamente de diferentes lados, derrubando ele no chão. No entanto, um momento depois ele se transformou em um enorme inseto, parecido mais com uma lacraia, e escapou habilmente. Os animais começaram a fugir assustados, o que irritou a aranha. Ela ordenou que não fossem covardes e atacassem, tranquilizando de que tinha uma chance de derrotá-lo, mas os movimentos rápidos do senhor indicavam o contrário. Ele
destruiu todos os bichos um após o outro e os outros monstros tentaram resistir, mas o cultivador era superior em força. Os feridos exigiram que os curandeiros os curassem imediatamente, mas os curandeiros estavam sem energia já, tornando a regeneração praticamente impossível. A aranha se lançou na batalha, mas nem ela conseguiu infligir dano adequado ao senhor. Pulando para trás, ela percebeu que o bicho era exatamente forte e que não seria fácil enfrentá-lo. Com as pílulas curativas sendo extremamente caras, as chances de sucesso eram praticamente mínimas, e o senhor, sentindo-se superior, a pressionava ainda mais. X estava se perguntando se deveria usar a sua técnica secreta quando o Protoss o chamou. O jovem disse que poderia criar cápsulas de cura usando os ingredientes necessários. No entanto, ele disse com tristeza que seria melhor tirar a irmã de lá de cima, já que Ryu respondeu que tinha um forno de comprimidos e começou a procurar em sua mochila sem fundo. Finalmente, ele tirou algo que parecia mais como uma panela, e X percebeu que não era um forno alquímico, mas sim uma espécie de pote. O Prota disse que aquilo lá era uma panelinha elétrica de arroz, mas que também poderia ser usada para cozinhar as cápsulas. A aranha mencionou que o fogo era necessário, mas o Prota explicou que o fogão era elétrico e não precisava de fogo. Enquanto isso, o bicho estava destruindo o restante do exército de demônios, e o protagonista sabia que não durariam muito. Ele exigiu que Shi lhe desse os ingredientes necessários, que foram imediatamente entregues. O Prota colocou tudo na panela de arroz e após algum tempo o forno móvel começou a soltar fumaça, sem ter cozinhado nada ainda. Shi ficou com medo, ordenando que o Prota levasse as suas irmãs e saísse imediatamente, porém ele não ouviu e esperou que as cápsulas ficassem prontas. Ele confiava que levaria mais tempo para cozinhar as cápsulas com sucesso, e após alguns minutos a panela indicou que as cápsulas estavam prontas, e ao abrir encontraram pílulas multicoloridas prontas para o uso. Ele ficou surpreso ao pegar uma cápsula, perguntando como conseguira fazer aquilo usando um forno falso. Nesse momento, um urso demônio ferido caiu aos seus pés com um estrondo. A aranha correu para dar uma das cápsulas ao urso, que instantaneamente se levantou cheio de força. A besta, enfurecida, agarrou uma pedra enorme e se dirigiu ao bicho. O Prota, surpreso com o efeito da pílula, não conseguia entender o que estava acontecendo, e o bicho atacou o monstro confiante que estava amarrado com a pedra. Perguntaram ao Prota se as cápsulas eram realmente medicinais, ao que ele respondeu que eram cápsulas especiais e que tudo dependia do caráter da pessoa que usava. A aranha percebeu que nem mesmo ele sabia que tipo de pílula havia preparado, e nesse momento uma fera ferida voou em direção a eles, e disse tristemente que as feridas do javali eram muito mais graves que a do urso. A garota imediatamente deu os ingredientes necessários para que o jovem preparasse mais cápsulas. Depois de alguns minutos, retiraram da panela de arroz um comprimido de cor suspeita, sem saber as suas propriedades. Isso não foi um grande problema, pois não eram eles que o tomariam. Abriram a boca do bicho e Ryu jogou a cápsula em sua garganta, e após alguns segundos, o monstro voou no ar e suas feridas sararam de imediato. O próprio javali adquiriu um poder sem precedentes e um minuto depois atacou o Sr. Perplexo com uma série de ataques, exigindo a libertação do bicho das flores. O senhor conseguiu se defender dos ataques brutais do javali, que libertou o bicho das flores, e as suas mãos começaram a lutar contra o monstro feroz. Prota notou que quando ferida, a besta lutava contra o senhor de forma extremamente eficaz. Enquanto isso, Shi se lembrou das cápsulas que aumentavam a força e o caráter. O Prota não entendeu e perguntou novamente, e Shi explicou que embora essas cápsulas fossem melhores que as medicinais e os seus efeitos surpreendentes, afetavam a força da pessoa, e o Prota começou a pensar então, percebendo o que queria dizer, ficando horrorizado. O demônio das flores apoiou veemente o javali e declarou que se ele ganhasse a luta, ela se casaria com ele. No entanto, o monstro percebeu que lidando com o senhor, ele se casaria com Shi, algo que ela pessoalmente duvidava. O urso, por sua vez, não gostou do fato de que toda a glória poderia ir para o javali e não queria admitir que Shi e o bicho das flores poderiam se apaixonar por aquele porco. Os outros animais compartilharam a opinião do urso e lançaram-se na batalha. Prota perguntou a Shi onde ela conseguia tantos ingredientes e não tinha dinheiro, e a garota respondeu enquanto distribuía um novo lote de comprimidos para os lutadores. Alguns animais aumentaram ativamente a sua força com a ajuda das cápsulas, e a tartaruga, normalmente lenta, tornou-se incrivelmente rápida com a pílula. Alguns animais adquiriram habilidades mágicas de relâmpago e fogo, mas outros foram menos afortunados, pois dependia de quem recebia a cápsula. O Prota alimentou um grande número de monstros com as cápsulas e ordenou que matassem o senhor, e o que eles começaram a fazer causando danos significativos. Em certo momento, um urso furioso veio ajudar, pregando um monstro no chão com outro paralelepípedo. Todos assistiram surpresos com o que estava acontecendo, parecendo que o senhor não sobreviveria. No entanto, de repente ele mergulhou no chão. Parecia que ele estava se retirando, mas na realidade ele ainda tinha intenção de atacar o Prota, algo que o javali pressentiu. Ele gritou para Ryu fugir rapidamente e o rapaz hesitou por alguns segundos e um monstro emergiu voando do chão tentando atacá-lo. O Prota conseguiu pular para trás e rapidamente lançou um mouse e um teclado contra o monstro, que se enrolaram ao redor dele, causando danos consideráveis. O poderoso mutante foi subjugado e caiu ao chão, tornando a forma humana novamente. No entanto, o bicho amargo encontrou forças e correu para atacar o Prota mais uma vez. A aranha percebeu que precisava salvar o garoto e assim que o senhor tentou atingi-lo, algo inexplicável aconteceu. Ryu polvilhou o demônio com leite. O monstro ficou desnorteado e paralisado, não importando o quanto tentasse se mover. Gradualmente ele começou a se transformar em pedra e todos ficaram surpresos e não entenderam o que o Prota havia feito. O protagonista então voltou a polvilhar mais leite, garantindo que a petrificação tivesse um efeito completo. Perguntaram a ele como transformar o demônio em pedra e em que tipo de líquido ele tinha usado, mas o Prota respondeu que era leite com melanina que havia encontrado em casa enquanto limpava e estava comendo um lanchinho. Como resultado, o leite vencido se tornaram um objeto mágico e os animais começaram a procurar pelo senhor derrotado, encontrando um anel verdadeiro e uma carta com ele. Shi tentou ler a carta, mas não conseguiu, pois os monstros olharam para ela com surpresa. A garota perguntou por que estava olhando para ela daquele jeito e os mesmos perguntaram se ela realmente não sabia ler. Ela respondeu que não importava e o protagonista arrancou
arrancou a carta das mãos delas, começando a estudá-la. Ele aprendeu que o senhor era mestre da cobra de duas cabeças da Federação Taoísta que tinha sido ordenada a capturar aquele lugar. Ryu perguntou se alguém conhecia essa federação, mas todos balançaram a cabeça em silêncio. Aranha pegou o pedaço de papel das mãos deles e rasgou, declarando que não importava, pois o principal era que os animais da carruagem celestial haviam derrotado o senhor. Eles decidiram então pegar os pertences valiosos do senhor. Enquanto isso, Prota com sede começou a beber o leite vencido. Chi ficou preocupado e pediu aos espíritos da floresta que verificassem se o menino estava bem. Na manhã seguinte, o protagonista acordou em sua casa e se dedicou às suas atividades regulares. Ele não precisou fazer nada, pois a escova voadora limpava os seus dentes e a toalha lavava o seu rosto. De repente, o Prota ouviu um barulho da multidão e ficou curioso para saber o que estava rolando. O jovem, olhando pela janela, viu uma enorme fila de pessoas fora de sua casa. Ele estava cobrando 10 pedras da alma por entrada e 20 para aqueles que quisessem sair da fila. Ele se aproximou dela, perguntando o que estavam fazendo ali. Ele descobriu que a garota havia criado um negócio para ele fazer pílulas mágicas utilizando pedras da alma. Ela explicou que em seu mundo poucas pessoas sabiam como produzir essas pílulas, então ele não deveria perder a oportunidade de tirar um proveito disso, especialmente porque poderia vendê-las a preços exorbitantes. O Prota advertiu que as cápsulas dependiam na verdade de quem estava tomando e que ele não se responsabilizava pelos efeitos colaterais. Então começou a preparar uma cápsula para demonstrar o que estava dizendo, e depois de um tempo pegou a sua panela de arroz novamente e começou a preparar as pílulas, acrescentando que em condições normais era possível criar várias, mas caso contrário teria que contar a sorte. Para a surpresa de todos, a cápsula foi preparada com sucesso e o Javali notou que tudo estava saindo bem, e o jovem chamou isso de pura sorte. Ryu disse que definitivamente não poderia criar a próxima, mas a pílula foi preparada novamente, e dessa vez de cor azul. Chi disse que poderia ser usada para aumentar a energia, e os animais começaram a comentar que o tesouro poderia valer até 500 pedras da alma, enquanto Ryu, confuso, não entendia por que nunca falhar. Após esperar mais alguns minutos, a panela de arroz se irritou e ele pensou que não seria possível criar um remédio agora. No entanto, o forno surpreendeu, preparando centenas de pílulas diferentes de origem animal, e eles começaram a coletá-las rapidamente. O Javali decidiu tentar a sorte com as cápsulas restauradoras de energia, mas ao invés disso criou uma pílula que permitia andar facilmente, o que poderia comprar uma casa. O bicho agradeceu ao Prota e o Prota correu para casa, perguntando se os outros viriam no dia seguinte. Cansado, ele decidiu descansar um pouco ao ar livre e fritar um pouco de carne. Chi sugeriu que eles ficassem ricos com as pílulas e que com a ajuda das pedras poderiam aumentar o nível de algum de seus itens mágicos. Porém, o Prota não sabia exatamente o que escolher e depois de pensar um pouco, decidiu melhorar o seu forno, acreditando que desta forma criaria pílulas de melhor qualidade. Aplicou então runas mágicas à panela, que começou a brilhar, porém nada aconteceu e percebendo que eram necessárias mais pedras, ele jogou mais algumas. De repente surgiu um vento forte que formou um poderoso redemoinho, levantando o fogão no ar por um momento, antes de cair nas mãos do protagonista de uma maneira diferente. Nesse instante, o grupo de mulheres desconhecidas voou em direção a ele em pé sobre as espadas. O jovem suspeitou que alguma coisa estava errada quando uma delas perguntou se ele havia visto um taoísta de manto amarelo chamado Demônio dos Mil Olhos. Ryu, confuso, hesitou em responder, mas disse que nunca tinha visto algo assim ou uma pessoa com esse nome bizarro. Imediatamente ele correu para sua bicicleta, percebendo que estava em apuros, e a garota, notando que ele enganou, correu para atacá-lo, soltando grampos que caíam do céu como meteoritos. Nesse momento, uma nuvem se formou atrás dela e uma voz estranha começou a murmurar algo incompreensível. Quando se viraram, viram a silhueta de um bicho que perguntou se ela tinha namorado. Um jovem apareceu à frente dela segurando um leque e um livro, cumprimentando-a gentilmente, dizendo que estavam destinados a se encontrar. Ele perguntou se ela era casada, ao que ela respondeu rudemente que não era da conta dele. O jovem, sem desistir, pegou sua mão de repente, ao que a garota reagiu de forma estranha, dizendo que ele era bonito e rico e que com ele ela nunca conheceria tristeza. Ryu, observando a distância, notou que era a primeira vez que viu uma proposta de casamento tão bizarra. Finalmente, a senhora se desembaraçou dos braços do jovem e jogou uma agulha nele, porém, ele conseguiu desviar. Os guerreiros imediatamente apontaram suas espadas para ele, acusando ele de flertar com a donzela do Jardim de Pêssegos. Como resultado, os mestres correram para atacar o esquisito. Dezenas de espadas voaram em direção a ele, mas o jovem as evitou com bastante habilidade. No entanto, uma das lâminas caiu em um caderno desconhecido que desmoronou em suas mãos, revelando cobras que começaram a se espalhar. Eles partiram para a batalha e os monstros atacaram ferozmente, rasgando suas roupas, o que irritou o jovem guerreiro. Seus olhos brilharam com um fogo intenso e rapidamente ele cuidou de todas as cobras ao seu redor. Em um instante, usando as suas habilidades, ele cresceu em tamanho, transformando-se em um grande bicho que correu para atacar os infelizes guerreirinhos. A garota assustada tentou escapar voando em sua espada, mas o estranho irreprimível alcançou, dizendo que ela não poderia fugir dele tão facilmente. A garota respondeu que mesmo que ele forçasse ela a ficar próximo assim, jamais conquistaria seu coração. E o garoto, desprezando as suas palavras, amarrou e chamou sua 16ª esposa, levando a garota embora, indiferente aos seus sentimentos. Consciente da força do bicho, o Prota decidiu retornar para casa em sua motocicleta. No entanto, após viajar alguns metros, foi parado pelo mesmo estranho. Ryu decidiu fingir que gostava da proposta de casamento do jovem, dizendo que era a melhor oferta que já tinham visto. E a senhora, extremamente satisfeita, observava de braços cruzados. Ryu comentou que não entendia sua felicidade, pois as suas palavras continham romance e realismo com toque de devassidão. E o protagonista ia enrolando o cara. Ele elogiou o estranho da melhor maneira possível, percebendo que, embora compreendesse as suas palavras, parecia mais adequado concordar. De repente, o jovem abraçou o protagonista, declarando que só ele o entendia, e em seguida amarrou a menina em uma árvore e apressou-se para fazer outra proposta. Ryu explicou que não apreciava suas tentativas de escalar as nuvens e dirigiu-se para a Caverna das Aranhas.
animais, e o homem mencionou que da última vez um certo garoto impediu ele de pegar a garota. O prota percebeu que falavam dele e perguntou o nome do garoto, e orgulhosamente o demônio respondeu que era o Colosso, o rei dos demônios. De acordo com a lenda, o Colosso era casado com a princesa Fen, mas ultimamente se sentia sozinho, pois as suas esposas sempre fugiam do coitado. Ele começou a reclamar que a sua oitava esposa havia escapado com uma tartaruga, e o prota até tentou de todas as maneiras acalmar o bicho. Mas o cara disse que ouviu dizer que as garotas gostavam de taoístas, então se vestiu de acordo. Enquanto isso, os animais, preocupados com o súbito desaparecimento do protagonista, expressaram seu descontentamento com Xi, pois precisavam de mais pílulas. E ao se aproximar da caverna, o Colosso percebeu que Xi ainda estava mais bonita desde a sua última reunião. Um momento depois, ele pousou perto da guarita da aranha. A garota não entendia porque o prota estava ao seu lado e o jovem pretendente decidiu ler um poema para ela, onde confessava todo o seu amor pela garota. No entanto, ninguém pôde apreciar as suas palavras, pois a poesia claramente não era o seu ponto forte. Persistente, Colosso perguntou se Xi estava pronta para se casar com ele, e Xi respondeu que nunca aconteceria isso. De repente, Ryu mencionou que a irmã de Xi já gostava de um garoto, e o Colosso ficou furioso. Outra irmã disse que essa pessoa era Ryu, pois Xi admirava constantemente o espelho que era dela. E a garota disse que Ryu havia tecido até mesmo roupa para elas com sua rede. Quando a pequena garotinha mostrou as suas provas, o cara ficou surpreso e ao mesmo tempo irritado olhando para o prota. E a irmã mais nova apontou para o prota dizendo que ele era o irmão. O Colosso, desesperado, percebeu que havia sido enganado e começou a imaginar os dois juntos. E o prota ainda tentou acalmá-lo. Ele garantiu que eram apenas amigos, mas o demônio entendeu tudo errado. Amargamente disse que depois disso o protagonista não tinha nem mais o direito de ser chamado de amigo. Pegando seu machado, correu para atacar o jovem. E a motocicleta do prota salvou a sua vida, atropelando o touro enlouquecido. Ele rapidamente pegou a bicicleta e foi embora, gritando que poderia explicar tudo, mas o monstro não ouviu. O bicho se transformou em um touro enorme e forte e o protagonista percebeu que não fazia nem sentido tentar explicar, tentando se esconder apenas. O touro enfurecido lançou seu machado em direção ao prota, que conseguiu evitá-lo. No entanto, a arma o seguiu, cortando todas as árvores em seu caminho, e surpreso o prota ainda acelerou, presumindo que o touro não estava pra brincadeira. A aranha, observando de lado, percebeu que precisava de ajuda e tentou chamar os animais, mas eles recusaram. E a menina percebeu que se o touro matasse o prota, não haveria mais pílulas e nem mais graninha. Só então os bichos se moveram para parar o monstro, mas o rei mutante e o prota já estavam muito longe. Enquanto isso, o prota aconselhou o touro a encontrar Fen em uma caverna do sul do continente, irritando ainda mais o bicho, que usando suas habilidades, deixava o protagonista sem entender o que estava rolando. Em um momento estranho, o touro se transformou em uma vaca grande, o que divertiu bastante o prota, e a fera percebeu que tinha uma ligação estreita com um clã distante de vacas no ocidente. Sorridente, o protagonista parabenizou sinceramente a transformação, correndo para escapar, mas a vaca o alcançou em segundos, colidindo com a motocicleta. A mesma voou pelo ar e o protagonista rolou de cabeça para baixo no chão. A trajetória do voo era perigosa, pois o dispositivo estava indo diretamente em direção a ele. Shin, nervosa, chamou o protagonista e conseguiu se pressionar contra uma rocha, mas a motocicleta bloqueou, deixando-o preso. Ele tentou afastar a motocicleta com a ajuda de uma rede, enquanto o touro se aproximava cada vez mais, gritando ameaças. No momento em que o touro ficou furioso e se preparava para vingar a sua amada, algo voou em sua direção, porém ele conseguiu desviar. Ao se virar, notou uma máquina voadora desconhecida que começou a sugá-lo para dentro. Incapaz de resistir a essa magia, o touro foi atraído para dentro da panela de arroz mágica que fechou a sua tampa. Nesse momento, o javali ajudou o protagonista a sair debaixo da motocicleta. A fera exigiu que o prota fosse libertado de imediato. Decidida a dar uma lição no monstro com chifres, Ryu aumentou a temperatura do forno, fazendo a panela de arroz soltar fumaça, e todos os bichos suspiraram de alívio. Shi perguntou por que o touro disse ao protagonista que havia o traído, e ele explicou toda a situação relativa à chegada dos taoístas e a aparência do monstro. Ryu lembrou-se da garota amarrada em uma árvore na floresta e convidou os animais a resgatá-las. Muitos queriam salvar a garota e imediatamente correram para a floresta. Após algum tempo, os monstros voltaram, porém não conseguiram encontrar ninguém. O jovem pensou que já tinham até vindo buscá-las, e Ryu declarou que matariam qualquer um que pisasse em suas terras, instando todos a terem cuidado, pois a federação era extremamente perigosa e seu diálogo foi interrompido pelas irmãs famintas. Enquanto almoçavam, em um momento inusitado, ele notou uma cigarra saindo da panela. Ele comentou isso com Shi, que se virou e viu o inseto de repente saltar do fogão e saiu voando, transformando-se em um touro imponente com os olhos cheios de sangue. Em um momento de desespero, o bicho correu para atacar, mas milagrosamente conseguiu escapar, embora ferido. Ela usou sua rede para separar os outros animais que não tiveram a mesma sorte e foram atingidos violentamente pelo touro, fazendo a terra e as árvores tremerem como se fossem apenas montanhas. O homem se aproximou do jovem, que levantou uma panela de arroz sobre a cabeça. O bicho, temendo ser preso novamente por 1000 anos, tentou fugir, afirmando que logo recuperaria suas forças e retornaria com um exército. A besta aconselhou a aranha a se preparar para sua cerimônia de casamento, após a qual a se tornaria sua 17ª esposa. O javali, respondendo por todos, declarou que jamais na vida daria a mão e o coração de Shi. Então a garota pediu que informasse ao rei lobo do monte Wangu para enviar os seus guerreiros em auxílio, envolvendo aliados de várias partes do continente, dizendo a coisa ficou séria. Eles formaram um esquadrão de ataque chamado Defensores de Shi. Bichos e espíritos anunciaram que precisavam proteger Here, e vários guerreiros vieram em auxílio na forma de um leão, um urso, cobra e camarão. O leão e a cobra começaram a discutir sobre quem seria o marido mais adequado para a aranha, e o rei das cobras provocou o leão, afirmando que ele nem sabia escrever uma carta de amor, e o leão, por sua vez, atacou o rei das cobras com os punhos. O protagonista pediu que se acalmasse, pois se matariam antes da chegada do exército de touros, mas eles não prestaram atenção, e o jovem decidiu fugir daquelas criaturas burras. Shi brincava com as irmãs à beira do lago, e Here viu um Wii escondido atrás da árvore e a chamou. O garoto notou a incrível devoção de todos aos bichos, disposto a dar a vida por ele.
A menina respondeu que conhecia o porco há muito tempo e desde quando Shi ajudou a lidar com 2 árvores, e conhecia a cobra desde o seu despertar. O leão havia sido alimentado por ela desde a infância, pois os seus pais o abandonaram por motivos desconhecidos. Perguntou como ela ajudou o general e Hir sorriu, respondendo que o camarão estava apaixonado por ela há algum tempo. Nesse momento, o javali se aproximou, dizendo que sempre protegeria a todos, que estava muito grato por tudo. O camarão lembrou Shi que a única coisa que faltava para o casamento era o consentimento, e nesse momento uma nova luta estourou para decidir quem era mais digno da beleza. Enquanto isso, o protagonista sugeriu que a aranha se mudasse para um outro lugar onde poderia morar em uma casa ao lado. A garota percebeu que isso não era tão simples, pois onde quer que fossem seria perigoso, e o protagonista prometeu sinceramente que alimentaria quando ela e suas irmãs ficassem sem comida, deixando claro que se referia a ajudar com provisões, e Shi afirmou que não precisava da ajuda dele. Ele ficou vermelho de vergonha quando o javali, espancado, literalmente saiu rastejando de uma luta que durou 2 horas com os outros animais. Perguntou a ele se realmente poderia derrotar o touro e seu exército, e o bicho ponderou por um momento, percebendo que ainda tinha dúvidas. Explicaram que o poder do rei era imenso, mas que nas montanhas do Osso Branco vivia uma senhora poderosa que poderia sim ajudá-los, e assim partiram em direção a uma mulher misteriosa. De repente, enormes presas de osso surgiram do chão, e elas se moviam rapidamente, correndo para escapar, percebendo que grandes esqueletos os perseguiam. O javali, enquanto citava o jovem, lembrava que sua futura esposa estava esperando por ele após terem escapado dos bichos. Atravessaram um deserto sinistro e pôde entender por que alguém escolheria morar em um lugar tão estranho. Perguntou então ao bicho se realmente os ajudaria, e ele respondeu que tudo dependeria da sua condição espiritual. Ao chegarem ao pé do penhasco, viram um cadáver pendurado em uma árvore com uma placa que dizia que ele perturbou a ordem pública e pagou caro por isso. O javali percebeu que se a senhora estivesse de bom humor, tudo acabaria bem. Alguns minutos depois, subiram uma longa escada e se prepararam diante da entrada de uma caverna. De repente, o javali fugiu, dizendo que precisava voltar com calma, e pediu que ajudasse a lembrar o nome do governante dessas terras, Shiji. E o menino lembrou-se de que essa senhora já havia sido queimada. Sem escolha, continuou sua jornada. Os guardas o receberam na entrada, perguntando quem ele era, e ele disse que veio de Dawn on Time. Mas antes que pudesse terminar, os guerreiros mostraram-lhe o caminho para a senhora. O prota atravessou a escuridão e os corredores frios da caverna, onde muitos restos humanos criavam uma atmosfera aterrorizante. Em determinado momento, o protagonista chegou à sala com brilho verde e entrou. Havia uma longa fila esperando pela feiticeira. O jovem não entendia por que havia tanto caos, então os guardas trouxeram um palanquim real. Todos começaram a dizer que era ela. Os guerreiros colocaram o palanquim no chão e se retiraram, deixando o silêncio mortal. De repente, uma voz feminina ordenou que todos com números pares na fila fossem mortos, e os guardas obedeceram prontamente, eliminando os monstros, que protestaram dizendo que era injusto. Então todos foram convocados para salvar o silêncio e cumprimentar a Lady. A garota abriu a cortina e apareceu diante dos bichos, que esperavam vê-la deitada despreocupada na cama comendo biscoitinho. A senhora olhou para os monstros e continuou comendo seus doces desafiadoramente. Um dos guardas reuniu coragem, mas a reação de Shi foi imediatamente feroz. A garota ficou furiosa, declarando que não viu o sol há muitos anos, e naquele momento um raio desceu do céu, perfurando a caverna, e eletrocutando vários bichos e guardas. O prota conseguiu se esconder atrás de um monstro assustado que contou a lenda de que a senhora tinha uma personalidade dividida, tornando-a imprevisível. A besta explicou que uma vez experimentou um desvio de personalidade, o que a fazia temer sair ao mundo, pois não conseguia controlar as suas emoções. Enquanto isso, um raio atingiu o bicho que narrava a lenda, e a senhora lançou outro raio, mas um dos guardas rapidamente lhe deu remédio. Após alguns segundos, ela se sentiu melhor e parou de sentir medo, voltando para a cama, pedindo desculpas a todo mundo, destacando que era extremamente difícil controlar as suas emoções. Depois de comer os biscoitos, ele resumiu que essas atitudes eram típicas dela e que não deveriam dar atenção. Nesse momento, um demônio se aproximou com medo, lhe apresentando com um objeto. Ele disse que ela não oferecia ajuda em troca daquele presente, acrescentando que ela não precisava de dinheiro, mas de alguém que a fizesse rir por 15 minutos e somente essa pessoa ajudaria. Ninguém se ofereceu para ser o primeiro palhaço da amante, então ele contou até 3, mas ninguém se manifestou. De repente, um dos bichos se adiantou, declarando que tentaria animá-la. A piada que ele contou não foi engraçada, mas foi chata e longa. Sem esperar o final, a senhora ordenou que atirassem várias flechas nele, o que os guardas prontamente fizeram. O restante do grupo ficou ainda menos disposto a surpreender a princesa, apontando para um dos demônios, e a garota ordenou que ele a fizesse rir. O próximo requerente tentou e falhou miseravelmente, dançando de forma ridícula, o que lhe custou a vida. Os guerreiros obedientes removeram o perdedor da sala e o eliminaram. Um homem de sorte disse que havia aprendido uma música popular e que mostraria o seu talento, mas antes mesmo de começar, ela ordenou que seus homens se livrassem dele, e o outro caiu aos seus pés, soluçando, dizendo que só sabia fazer truquinhos. A princesa, triste de novo, matou o monstro, chamando todos eles de muito chatos. Então, apontou para o prota, dizendo que era a vez dele de entretê-la. Rio fingiu não entender, perguntando novamente com uma voz trêmula, e a garota, atrevida e arrogante, disse que ele tinha 10 segundos para fazê-la rir. Suando de preocupação e sem saber como sair daquela situação, ele percebeu que o tempo havia acabado. Ela chamou os guardas para matá-lo, mas eles decidiram dar uma última chance. Freneticamente, ele procurou algo em sua mochila sem fundo, sem saber se um minuto seria suficiente, então tirou um laptop mostrando a ela. Os guardas perguntaram quem era o cara e ele respondeu que era um portátil servo. Um servo então trouxe uma cadeira para Rio, que observou atentamente. O jovem decidiu jogar um videogame famoso na esperança de entretê-la. Quem jogou isso aí tá ligado. Esse jogo era massa. Ele explicou as regras do jogo, onde deveriam controlar 2 personagens e lutar contra vários espíritos malignos. Pediu também para ela imaginar que os personagens eram cultivadores. Enquanto matava inimigos e se esquivava de armadilhas, Sigi ficou empolgado e começou a clicar nervosamente em todos os botões. A garota ficou
ficou tão animada que ele teve que pedir para ela se acalmar, dizendo que tinha 3 vidas e sempre poderia começar de novo quando perdesse. Passando-se algum tempo no jogo, mais um dos guardas ousou pedir um joystick para ajudar e então pagou com a sua vida. A governante atingiu ele com um raio e o guerreiro caiu ao chão. Ao mesmo tempo, ela pressionava os botões com rapidez e força. O garoto pediu para ela não fazer mais isso, pois só tinham 2 joysticks, e mesmo que perdesse, poderia dar ao seu personagem com 3 vidas. Algum minuto depois, a garota exigiu outro joystick e ele deu a ela. Porém, ela cometeu um erro e irritada começou a dizer que estava cultivando por mais de 3.000 anos e que aquilo era apenas um jogo. O diretor, vendo a situação tensa, imediatamente procurou acalmar a senhora, dizendo que tudo tinha uma solução. Ele pegou o joystick e configurou mais 30 vidas para ela no jogo. A senhora, que já estava impaciente, sorriu alegremente, dizendo que deveria ter feito isso muito antes. Agora, com 59 vidas disponíveis, ela continuou a jogar, progredindo no jogo. Embora fosse um bicho poderoso, a governanta da Montanha dos Fantasmas nas terras orientais, a situação estava sob controle por hora. Um dos guardas começou a dar conselhos, mas foi silenciado pela senhora, e alguns minutos depois completou com sucesso todos os níveis do jogo e gritou de alegria. Curioso, encontrou outros arquivos nas áreas de trabalho e perguntou o que era. O protagonista respondeu que aquele jogo específico não estava funcionando e sugeriu começar com algo mais fácil. Então, ele perguntou como ela se sentia após a conclusão do game. Encantada com o resultado, a senhora se dignou a pagar-lhe 3.000 pedras mágicas, mas o jovem tinha um outro pedido. O governante, sorrindo, prometeu satisfazer qualquer desejo desde que fosse razoável. O protagonista se identificou como cultivador da Terra da Aranha, localizada na Montanha Domin, explicando que um touro com um enorme exército havia chegado no monte para causar estragos, prometendo voltar em 3 dias. A governante considerou o problema fácil de resolver e ofereceu 2 opções ao jovem, uma solução temporária ou uma estratégia ganha. A primeira opção funcionaria sozinha por um tempo, enquanto a segunda envolvia enviar um exército equipado com itens mágicos ou elixires para enfrentar o touro, embora isso demandasse tempo e a subida ao pico, onde os elixires eram encontrados. Então decidiram ir ao pico em busca dos elixires mágicos. Com sua mochila pronta, o protagonista partiu, desejando brincar tranquilamente em seu laptop. Ryu enfrentou muitos obstáculos para alcançar os elixires e quase morreu ao tentar escalar o pico. Com grande esforço, ele conseguiu agarrar-se em uma árvore pendurada e após algum tempo escalou a montanha, admirando a vista deslumbrante. De repente, o amuleto que a garota havia lhe dado começou a brilhar e ele rapidamente o seguiu. Enquanto se lembrava do seu parceiro, ouviu o som de um motor e ao se virar descobriu uma motocicleta e subiu nela com maior prazer. A estrada tornou-se muito mais fácil e em poucos minutos o amuleto o levou a um templo desconhecido onde os elixires supostamente estavam. Ao ouvir sons estranhos, ele percebeu que os taoístas estavam voando em suas espadas e pousaram perto do prédio misterioso. O protagonista pensou que seria ótimo se um touro aparecesse para distraí-los, permitindo-lhe pegar os elixires sem problemas. Um dos taoístas pareceu ouvir o seu pensamento e se voltou em sua direção, mas não encontrou ninguém, pois o protagonista se escondeu entre os galhos das árvores. A presença oportuna dos taoístas o deixou desconfiado, mas eles entraram no templo. O prota decidiu escutar a conversa e se enfiou os fones de ouvidos, voando diretamente para dentro do prédio. Assim pôde ouvir que os taoístas estavam falando e também ver o que estava acontecendo. Uma garota desconhecida pediu silêncio em antecipação e uma importante conversa entre a serpente de 2 cabeças e a Federação Taoísta. Ela pediu que todos cumprimentassem um chefe imortal do ramo oriental chamado Xiao, um homem grande e musculoso com barba que se aproximou desafiando todos imediatamente. Eles ofereceram chá, que o imortal aceitou com gratidão antes de derramar a xícara e expressar o seu agradecimento. Ele mencionou que a coleta prevista para aquele ano havia começado e elogiou o esforço de todo mundo, destacando que o ano anterior foi frutífero graças à colaboração e ao trabalho da equipe. Xiao disse que havia 3 coisas importantes a serem conhecidas: as pessoas animadas, que bateram palma gritando o nome do mestre. O cara prosseguiu explicando que cada tópico incluía 6 subtópicos divididos em 12 pontos. A história da era Xiao, no entanto, era tão entediante que os guerreiros começaram a adormecer, e o chefe do ramo oriental percebeu isso, interrompendo a narrativa. A garota elogiou o discurso do imortal e, tentando manter o interesse, desviou o assunto para a 7ª distribuição do bônus anual. Naturalmente, todos ficaram animados e curiosos sobre a recompensa que receberiam, e o mestre acenou com a mão e os olhos da cobra brilharam. Naquele momento, uma longa piton surgiu e se levou no ar, impressionando a todos. E enquanto isso, o amuleto mágico do protagonista voou em direção ao templo, sugerindo que os elixires estavam dentro da piton. Xiao explicou que a piton estava cheia de elixires e materiais valiosos, desde ossos até a carne, e a generosidade do mestre foi amplamente agradecida. A cobra possuía mais de 300 metros e era como se fosse uma titanoboa com magia abundante dentro de si. É claro que os guerreiros, ao ouvirem isso, não conseguiam se contentar de tanta vontade de conseguir o prêmio. E o barbudo, sorrindo abraçado com a garota, disse que era uma sorte que precisou de 1000 anos para cultivar todo aquele tipo de essência. Um dos guerreiros, preocupado com o destino do tesouro, pergunta ao barbudo como que eles iriam dividir tudo aquela bugiganga. Ao que o mesmo responde dizendo que era fácil, eles só precisaram chupar toda a cobra. Cara, eu juro para vocês que tá escrito isso mesmo no manhwa. Eu não tô de brincadeira. Assim, ele lançou um tipo de espiral de fogo com a sua boca em direção à serpente, fazendo com que a mesma fosse envolta por fogo. É claro que, quando o fogo estava se fundindo com a cobra, todos ficaram impressionados e atônitos, gritando que isso era incrível. Estendendo as suas mãos, ele pede para que todos esperassem por um segundo, dizendo que um elixir de chama mágica pode ser compartilhado com todos. É claro que a serpente em chamas começou a ficar cada vez maior, deixando as pessoas ainda mais assustadas. Em seguida, é como se aquilo tivesse se tornado um bully em volta da cobra de grotesco, deixando a galera ainda mais assustada. E o barbudo tava igual um lunático, erguendo as suas mãos e gritando pra caramba. Até que por fim a serpente gigantesca acabou cuspindo alguns tipos de doce, rodeada por uma espécie de água. O povo não conseguia acreditar que aquilo lá fazia com que o fogo não se aproximasse mais da serpente. O barbudo dizia
que aquilo era incrível e que uma maravilha, que era boa, capaz de cultivar por 1000 anos, e ele levou até mesmo seus limites. O rapaz de óculos nesse momento, nosso querido herói, disse que também iria querer aproveitar um pouco daquele poder. Ele pensava que não havia dúvida para dizer que os 5 elixires de espada são os melhores inatos e que essa seria a melhor opção de vencer o touro maluco. E o prota com sua mochila começa a correr para cima da escada já com seu plano em mente. Enquanto isso, o barbudão lunático começava a gritar para que todos dessem as mãos e ajudassem ele. E como se fosse um anime de Dragon Ball, todos levantam as mãos como se fosse a própria Genkidama ali. E o barbudo comemorava dizendo que eles estavam quase conseguindo a façanha e que não deveriam parar. Porém, algo do nada chama a atenção do barbudo e ele pergunta quem é que estava lá dentro. A mulher pega um papel e joga para cima também com a intenção de verificar os perímetros ao redor para ver se havia alguém por perto deles e vasculhando tudo ao redor. Por fim, o que deixa ela mais surpresa é perceber que na realidade não parecia ter ninguém em volta do castelo. Todos começaram a se perguntar como isso era possível, o que estava acontecendo na realidade. Nesse instante, o barbudo vermelho começa a sair dali xingando de bastardo, se perguntando quem era o tolo que estava procurando a morte mexendo com ele. Mas o protagonista, em uma cena cômica, começa a bater na porta perguntando se tinha alguém ali, já que havia uma entrega da Amazon. E que o barbudo nesse momento pergunta o que raios era a Amazon, claro que tudo irritado. Em seguida, ele simplesmente arrebenta a porta com uma única mão, fazendo estilhaços voarem para todos os lados. Sorrindo, o barbudo chama o protagonista de bunda mole, falando que quase atrapalhou ele, e pede para ver quem era. Porém, ele se depara com os estilhaços no chão e não encontra nada, se perguntando o que estava acontecendo e onde é que tinha ido parar a pessoa. Mas a mulher aponta para a escada mostrando uma caixa que estava lá embaixo, perguntando o que era aquilo. E a caixa começa a conversar com eles, perguntando se tinha alguém ali, dizendo que era da parte dos admin, que veio entregar um produto próprio. É claro que o barbudo ainda fica completamente encucado, se perguntando que preula era essa. Mas logo que ele percebe, se dá conta de que era uma armadilha e chama a garota para fugir, dizendo que era apenas um truque. A escada do castelo inteiro explode, deixando completamente geral assustado, enquanto o barbudo se direcionava à porta. E de dentro da salinha, uma C4 também arremessada, deixando as pessoas praticamente petrificadas. Mas quando o barbudo estava prestes a entrar pela porta, a explosão da C4 vai bem na cara do coitado, e ele começa a ficar diferenciado. Seu rosto começa a ficar envolto por pedra e todos os outros guerreiros ficaram empedrados já. Mas o que deixa ele irritado é perceber do que se tratava aquilo, e percebe também o protagonista chamando de bastardo. E o nosso herói com um sorriso diz que só veio pegar o que era seu por direito, portanto o barbudo não precisava ficar irritado. Em seguida, ele pede desculpas para Titanoboa pelo que tinha feito e a mesma vai para cima dele atacando o garoto, mas rapidamente ela se torna uma mini cobrinha, deixando o protagonista até que feliz. Porém, para o azar do nosso querido herói, o barbudo agora volta à tona e quebra todas as pedras que estavam petrificando seu corpo. Extremamente irritado, ele grita para o prota dizendo que iria matá-lo de imediato. Porém, o castelo inteiro explode e o protagonista sai voando em sua motocicleta mágica, deixando eles no chinelo.